Ecologia aqui no Pense, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto super bacana em ecologia, um assunto que fala sobre relações ecológicas, tá? A gente vai dar continuidade à aula anterior e a gente vai começar a falar sobre um grupo de relações chamadas de relações desarmônicas. Então, eu vou começar aqui já apresentando para vocês o capítulo, o módulo que a gente vai trabalhar nessa aula, é o módulo 27 de Biologia 2. Quando se fala em relações ecológicas do tipo desarmônica, a gente está falando de uma relação ecológica que necessariamente alguém sai perdendo, ou pelo menos a gente tem ali um ou dois indivíduos perdendo. Elas podem ser do tipo desarmônicas intraespecíficas, ou podem ser do tipo desarmônicas interespecíficas. Você lembra a diferença? Intraespecífica, nós estamos falando das relações ecológicas que envolvem indivíduos da mesma espécie, tá bom? E quando eu digo interespecífica, estou me referindo às relações entre indivíduos de espécie diferente. Então, ao final da aula de hoje, você vai ser capaz de conhecer e falar e exemplificar essas relações que eu estou colocando agora aqui para você. Das relações intraespecíficas, nós vamos falar de canibalismo e competição, e das interespecíficas, nós vamos falar de predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo e competição. Então vai lá, pega o seu livro, acompanha com o seu caderno aberto, vamos fazendo anotações. E logo de cara, a gente já começa a falar das relações intraespecíficas. E eu vou puxar o canibalismo para a gente. Reconhece essa figura daqui? Nessa figura, nessa cena capturada por uma foto, uma fotografia, nós temos um animal super conhecido aí, que é o louva-a-Deus. A louva-a-Deus fêmea é essa verdinha que você está encontrando à sua esquerda, e ela está se alimentando de um macho. De um macho? Como assim um macho? É exatamente um macho da mesma espécie. Nesse caso, o que você consegue observar é que as fêmeas comem o macho logo após a cópula. Ah, meu Deus! Por que será que isso acontece, né? Deve ser isso que está passando pela sua cabeça. Então, deixa eu te explicar aqui. Isso acontece simplesmente como um mecanismo de maximizar a possibilidade de sobrevivência dos filhotes. Durante a cópula, a fêmea é fecundada e o macho termina ali a sua função de sobrevivência, a sua função ecológica, né? A sua função aqui na Terra. Ele já passou os seus genes adiante e naquele momento a fêmea já precisa começar a cuidar dela para que ela possa ter energia suficiente para cuidar dos seus filhotes. Então o que ela vai fazer? Ela vai se alimentar desse macho, pegar o máximo de energia possível para ela, não correr o risco de sair para caçar um alimento e assim ela vai ter energia suficiente para poder criar os filhotes. Cara, isso acontece com uma série de outros animais no reino, nesse grande reino animal, né? Eu posso pensar, por exemplo, no caso da viúva negra, da aranha viúva negra. A aranha viúva negra, ela também vai fazer esse tipo de relação intraespecífica que a gente está chamando aqui de canibalismo. Ela, durante a cópula, ela também vai se alimentar do macho, porque depois daquela refeição, ela não mais procurará se alimentar e ela vai criar os seus filhotes e ao final de todo esse processo, normalmente, ela vem a falecer. Então, ela tem a possibilidade de uma reprodução e ela faz essa reprodução acontecer. Ok, pessoal? No canibalismo, o canibalismo ele é caracterizado pelo encontro entre dois indivíduos da mesma espécie, onde um vai matar o outro e se alimentar deste. Tudo bem, pessoal? Canibalismo tá ok? Vamos seguir então para competição. Olha só uma outra imagem emblemática. Eu tenho ali uma competição, eu tenho leões, na verdade leoas e um leão juntos ali. Bom, mas eu posso falar de competição de qualquer grupo. Eu posso pensar aqui, e nesse caso pode ser que essa imagem tenha capturado mesmo uma cena dessa, uma competição por reprodução. Então eu pego lá dois machos, e esses machos estão disputando um grupo de fêmeas, um espaço para atrair fêmeas para o seu local. E aí o que eles vão fazer? Eles vão competir. Nessa competição, o que eu encontro? Eu encontro necessariamente uma possibilidade de briga por espaço ou pela fêmea, ou por alimento.
Bom, bacana. Vamos supor que eles estejam disputando a fêmea. Um macho vai ganhar. Esse macho que vencerá o seu oponente, ele vai ter benefícios, mas perceba bem, esse benefício não é total. Enquanto eles estão disputando um com o outro, o que a gente consegue perceber é que nessa relação os dois sempre saem perdendo. Então eu quero que você grave muito bem aí na sua cabeça. Na competição, por mais que eu tenha um indivíduo vencendo essa competição pelas fêmeas, ele vai perder energia, muitas vezes ele vai se machucar, se essa competição for física, e aí você acaba tendo a possibilidade de ninguém sair necessariamente ganhando numa competição. Eu quero que você marque aí no seu caderno que numa competição eu sempre terei uma relação de prejuízo para ambos os indivíduos envolvidos, tá bom? Seja na disputa por uma fêmea, seja na disputa por alimento. Bom, eu falei na disputa de física entre dois indivíduos da mesma espécie. No caso dos leões, isso acontece. No caso dos chimpanzés, isso acontece também. Mas nem sempre é uma disputa física. As aves, por exemplo, elas conseguem fazer algumas disputas muito interessantes. Algumas disputam no canto, outras disputam em danças muito bacanas. Pesquisa aí no seu computador, na internet, como que o tangará dançarino faz para reproduzir. É muito bacana. Você vai achar algum vídeo muito bacana aí em que você vai poder observar um caule de uma árvore, uma fileira de tangarás dançarinos machos, azul, peitoral azul, penacho preto na cabeça. É muito bacana, muito bonito. E eles vão parar em fila, e aí você terá uma fêmea na ponta dessa fila, na ponta mais extrema da fila. E a partir dali, os machos começam a dançar, dão uma rodopiadinha, uma viradinha e vão para o final da fila. E eles ficam tentando seduzir a fêmea. E nesse processo de sedução, obviamente, eles vão gastar energia. E se a fêmea se sentir atraída por apenas um deles, ela vai copular com ele, enquanto todos os outros perdem a possibilidade de reprodução. Ambas as situações, seja o embate ou seja a dança, nós temos competição acontecendo, e nessa competição, não me importa se é o embate, não me importa se é a dança, não me importa se é o canto, nós teremos uma relação de prejuízo para ambos. Tudo bem? Vamos lá, nessa relação que a gente tem aqui de competição intraespecífica, sempre teremos então esse prejuízo. Bom, galera, duas formas de relações ecológicas desarmônicas. As duas passaram aqui para a gente bem rápido, né? Vamos agora para uma competição também, mas uma competição de outra forma. Uma competição interespecífica. Interespecífica significa dizer que eu tenho uma competição entre dois indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Nessa competição interespecífica eu vou ter lá, de repente, uma ave X e uma ave Y, espécies diferentes, disputando o mesmo alimento. Eu posso ter uma ave X e um primata Y disputando o mesmo alimento. Você percebe? Perceba, por favor, eu tenho aqui duas espécies competindo pela mesma fonte alimentar. E aí eu te pergunto, nessa competição interespecífica, alguém sai ganhando? Alguém é mais e outro é menos? Na verdade, não. Nessa competição interespecífica, eu sempre terei um indivíduo menos e o outro menos também. Tá certo, galera? Então a gente vai continuar aqui e eu quero trazer uma questão que já caiu no vestibular há um tempo atrás, mas ela é muito bacana para mostrar como é que acontece essa história de competição interespecífica, tá? Então, vamos ler juntos. As figuras a seguir, A e B, mostram graficamente dois conjuntos de espécies e seus respectivos nichos, áreas delimitadas pelas curvas. Uma das figuras representa a zona temperada, enquanto a outra representa a zona tropical. Bom, nesse momento você vai poder observar a região A e a região B, na figura representada. Então a pergunta é, qual figura corresponde à zona tropical e qual corresponde à zona temperada? Justifique sua resposta apresentando duas razões para a sua escolha. Então vamos lá, vou dar um minutinho, pausa por favor o vídeo, tenta responder, tenta chegar à conclusão e depois retorne, depois dá o play. Bom, já que você já tentou escrever aí no seu caderno, já que você tentou responder, vamos ao gabarito, né?
Eu tenho aqui uma zona tropical e eu tenho uma zona temperada. Bom, pessoal, é fácil de responder se você entende que as zonas tropicais são zonas de maior biodiversidade. E aí, cada curva que você encontra aqui representa uma espécie diferente. E aí você consegue perceber que o eixo de recurso, que é comparativamente o mesmo, ele é muito mais densamente habitado por uma diferença muito grande de espécies, um número muito grande de espécies, na letra B. Então, a letra B seria a representação da nossa zona tropical, enquanto a letra A seria a nossa representação da zona temperada. E veja que interessante, a interseção entre duas curvas apresenta o ponto de competição entre elas. E aqui a gente consegue perceber que existe muito mais competição quando eu tenho um número maior de espécies aproveitando o mesmo eixo de recurso, tá bom? Então a competição ela é muito mais intensificada no ambiente B, ou seja, na zona tropical, do que no ambiente A, que é a zona temperada. Bacana, galera? Conseguimos entender? Conseguimos prestar atenção? Vamos então para um outro exemplo também de relação desarmônica interespecífica. Eu quero trazer o exemplo do predatismo. O predatismo é quando você tem basicamente uma espécie correndo atrás da outra, caçando a outra, para que ela consiga, melhor dizendo, para que ela consiga se alimentar. Então, quando você tem uma espécie A caçando a espécie B, matando a espécie B e se alimentando dessa espécie B. Aqui é um claro caso de relação mais menos. Mais para a espécie que consegue se alimentar e menos para a espécie que, enfim, é morta e vira comida para outra espécie, tá bom? Nesse caso ali eu tenho o leão, eu tenho a zebra, não é um exemplo nativo, não é o nosso exemplo, a gente teria outros exemplos aqui para dar, mas esse é um exemplo até bastante ilustrativo, até porque ele aparece em vários livros didáticos, aparece na apostila de vocês e aparece também sempre em documentários, ele é muito bacana. A gente vai agora para um outro tipo de relação interespecífica, que não mais predatismo. A gente vai chamar ela de parasitismo. Parasitismo, eu sei que já começou a coçar a cabeça aí, né? Quando se fala de parasitismo, a gente está falando de duas espécies diferentes, em que uma delas se alimenta parcialmente da outra. Como assim parcialmente da outra, Leandro? Basicamente, galera, o que você vai encontrar é uma espécie sugando sangue, por exemplo, no caso do carrapato, no caso do piolho, no caso da pulga, sugando sangue do seu hospedeiro. E ao sugar sangue do seu hospedeiro, ela vai conseguir fazer os processos biológicos naturais dela, que ela, enfim, que ela vai obter através dessa alimentação. O hospedeiro é sempre um indivíduo que perde na relação ecológica parasitismo, enquanto o parasita ganha, obviamente, nessa situação. Mas aqui tem uma curiosidade muito bacana. Na grande maioria da relação parasita-hospedeiro, quando a gente fala de insetos hematófagos, insetos que sugam sangue, como por exemplo, um inseto super comum no Rio de Janeiro, um tipo de inseto que costuma ser vetor de algumas doenças, não de uma apenas. Eu estou falando aqui do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele é um representante de parasita importante para que você possa conhecer. As fêmeas do Aedes aegypti, elas sugam sangue, enquanto os machos não. Somente as fêmeas vão procurar sugar sangue de mamíferos, esse mamífero que vos fala, e esse mamífero que está escutando essa aula agora vai ter o seu sangue sugado pelo Aedes aegypti e ele vai acabar, se ele tiver, obviamente, alguma doença, algum vírus dentro dele, vai acabar passando. Mas não é esse o caso que a gente quer discutir aqui. No momento em que ele suga o sangue do seu hospedeiro, no momento em que ele suga o sangue desse mamífero aqui, essa fêmea ela pode maturar, amadurecer os seus ovos. E assim ela completa o ciclo reprodutivo dela. Então nós temos vários casos de parasitas que dependem do sugar esse sangue para poder gerar, então, o seu ciclo reprodutivo, para poder caminhar no seu ciclo reprodutivo. Mas não só parasitas externos. Parasitas internos também podem existir. Eu estou falando aqui das grandes verminosas. Então, quando a gente fala de um verme tal como
a Ascaris, né, o Ascaris lumbricoides, que causa ascaridíase, conhecido como vulgarmente como lombriga, esse verme ele vai se alimentar dos restos daquilo que eu comecei do alimento que eu comecei a digerir, né? E aí eu mando para ele e ele acaba roubando grande parte dos nutrientes que deveriam vir para mim. Eu sou prejudicado enquanto ele sai ganhando. Eu sou o hospedeiro enquanto ele é o parasita. Bacana que aqui eu estou exemplificando para vocês dois tipos de parasitismo. Um parasitismo que é conhecido como ectoparasita e um parasita que é conhecido como endoparasita. Ectoparasita são os parasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro. E a gente falou aqui então dos insetos, das pulgas, carrapato e piolho, e os vermes intestinais, ou algumas bactérias também, são considerados endoparasitas, tá bom? Nesse caso, o endoparasitismo, trazendo aí o exemplo claro dos vermes. Só que fique atento, vamos aprofundar um pouquinho esse conceito de parasitismo. Alguns parasitas, principalmente esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, podem ser considerados holoparasitas. Que exemplo eu estou trazendo? Esse da figura que está aqui. Alguém reconhece que planta é essa? Essa é uma planta chamada de erva de passarinho. A erva de passarinho ela é uma planta classificada como hemiparasita, diferente de holo. Hemiparasita são os parasitas que conseguem fazer fotossíntese. Eles são clorofilados. Então, eles vão roubar da planta hospedeira apenas água e sais minerais. Pegou água, pegou sais minerais, ela consegue fazer sua fotossíntese. E só para aprofundar um pouquinho mais, qual é o nome do vaso capaz de transportar água e sais minerais em um vegetal? Lembra lá? Isso mesmo. Se você respondeu xilema, você está certíssimo. Então, o xilema ele é atravessado por esse parasita e água e sais minerais são retirados dali. Do contrário, o indivíduo que é chamado de holoparasita, o holoparasita ele é um indivíduo que não é clorofilado, então ele vai roubar seiva bruta do seu hospedeiro. Ele vai direto ao floema, são os vasos condutores que carregam glicose, fruto daquela fotossíntese. Então ele vai roubar totalmente já o produto final do processo de fotossíntese, então ele se torna um holo, um inteiro parasita. Conseguiram aprender, conseguiram entender a diferença entre ectoparasita e endoparasita? Tá ok? Conseguiram entender a diferença entre holoparasita e hemiparasita? Bom, bacana. É muito importante que você consiga fazer essa diferenciação, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho esclavagismo. Bom, esclavagismo é uma relação ecológica também muito importante para a gente. E é uma relação ecológica em que eu tenho, por exemplo, ou melhor, como exemplo, a maré vermelha. A maré vermelha é um tipo de situação ecológica que se dá quando eu tenho uma grande proliferação de algas em um determinado meio aquático, tá certo? Geralmente mar, tá? O que que essas algas vão fazer? Essas algas vão produzir toxina e vão evitar com que outros seres consigam sobreviver naquele local. Bom, para a alga, isso não é um problema, ela não ganha com isso, mas ela também não perde. Entretanto, ali para os seres marinhos que estão naquela região, essa substância é extremamente tóxica. Sendo extremamente tóxica, ela acaba por matar ou afugentar essas espécies. Então, perceba nesse nosso slide de novo aqui, como que se dá a relação de amensalismo. É uma relação em que um indivíduo perde, enquanto para o outro, tanto faz. Uma relação menos zero. Tá certo? Agora é importante falar que existe um outro exemplo para além da maré vermelha, que se dá nesse processo também chamado de antibiose, né? É, a gente tem um fungo muito importante na história da biologia e na história da medicina, chamado Penicillium notatum. O Penicillium notatum ele foi descoberto
meio que por acaso e meio que não por acaso, quando se viu que bactérias não cresciam ao redor desse fungo. Bom, cientistas intrigados com essa situação, foram pesquisar para tentar entender o que estava acontecendo ali. Então o fungo estava no centro e ao redor nada crescia, nenhuma bactéria crescia. Então a gente descobriu que esse fungo produzia uma substância antibiótica, antivida, que passou então a ser a separada e utilizada na medicina como um potente antibiótico, como um potente remédio contra infecções. A penicilina é o nome desse antibiótico, é o nome dessa substância produzida pelo Penicillium notatum e que foi amplamente utilizada como antibiótico no tratamento de infecções, importantíssima na história da medicina e da biologia, no mundo inteiro. Tá certo? Então, mais um caso aqui de antibiose para gente, tá? E vamos para o nosso último exemplo de relações ecológicas desarmônicas interespecíficas. Aqui você tem o esclavagismo. No esclavagismo, eu tenho uma relação entre dois indivíduos de espécies diferentes, tá bom? E nessa relação ecológica, um ser vivo se aproveita das atividades, do trabalho ou de produtos produzidos por outros seres vivos, ou por um outro ser vivo, né? Então eu tenho aqui o caso de um pulgão e uma formiga. O pulgão desculpa, o pulgão vai sugar seiva da planta e ele vai liberar essa seiva através das suas secreções, e essa seiva ela é extremamente açucarada. O que que a formiga vai fazer? A formiga vai se aproveitar dessa seiva liberada pelo pulgão e ela vai acabar pegando essa seiva mais adocicada e vai levar para o formigueiro para cultivar os seus fungos, para que ela possa se alimentar mais à frente. Então, nessa relação ecológica, nós temos um processo de aproveitamento, né? Enquanto um indivíduo ele acaba sendo explorado, o outro acaba se aproveitando dessa exploração. Enquanto o pulgão ele é forçado a sugar seiva das plantas pela formiga, a formiga ganha pegando essa seiva mais açucarada, fruto das excretas do pulgão. Então veja aqui nossa relação mais, porque quem ganhou foi a formiga, menos, porque quem perde nessa história por estar sendo forçado a trabalhar é o pulgão. Certo, galera? Então, assim, eu espero muito que você tenha compreendido essas relações ecológicas do grupo das desarmônicas. Só que a gente precisa aprofundar, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre relações entre seres vivos, e eu quero apresentar um grupo de relações muito legais, muito bacanas, chamadas de camuflagem e mimetismo. Camuflagem é essa daqui, onde você vê que os indivíduos possuem cores, formas que os fazem ficar praticamente desapercebidos na natureza. Bom, ali embaixo, no lado da camuflagem, você tem uma coruja, que ela, com os olhos cerrados, os olhos fechados, ela se parece muito com o tronco da árvore. Você tem outros muitos exemplos de camuflagem. A camuflagem protege o ser de ataques de predadores. É uma forma de maximizar a sobrevivência dele. Do outro lado, você vê o mimetismo. O mimetismo a grosso modo, é quando indivíduos apresentam formas ou figuras que fazem com que ele pareça algo que ele não é. Um mimetismo bacana que você consegue observar ali em cima daquela mariposa bonita com as asas abertas, parece que tem dois olhos, a gente chama de ocelos. Parece que existem dois olhos, um em cada asa dela, fazendo com que ela tenha a feição de uma coruja, de um animal muito maior, assim fazendo com que o seu predador tenha lá uma certa dificuldade em decidir se ele vai atacar ou não vai atacar. Tá bom? O mimetismo pode ser dividido em dois. Mimetismo do tipo batesiano e mimetismo do tipo mulleriano. Então é importante para a gente saber a diferença entre esses dois tipos de mimetismo. Tá bom? O mimetismo mulleriano, ele ocorre, na verdade, quando eu tenho duas ou mais espécies
apresentando o mesmo padrão de cor de advertência, mas ambas são impalatáveis, ambas não têm sabor bom e inclusive podem produzir veneno. Olha o caso ali daquelas duas borboletas acima, tá bom? A monarca e a sua não parente evolutiva, porque ela é distante, nada, não tem um parentesco evolutivo a virrei, elas têm padrões de cores muito, muito, muito parecidos. E esse padrão de cor está avisando para um possível predador que ela tem ali a sua impalatabilidade, ela não é gostosa e ela pode gerar danos para quem comer. Embaixo a gente tem lá dois anfíbios também, que também não têm relação evolutiva nenhuma, não são parentes, mas também apresentam uma coloração que convergiu para o anúncio dessa toxicidade que ambas possuem, tá bom? Então, no mimetismo mulleriano, acontece quando eu tenho duas espécies que têm veneno, ou que são impalatáveis e que apresentam o mesmo padrão, tá bom? Já no mimetismo batesiano, eu estou falando de imitadores, tá bom? Eu estou falando de imitadores por quê? Porque uma das espécies é perigosa. Uma das espécies ou tem veneno ou é agressiva, enquanto a outra não. E a outra se vale desse artifício. Dá uma olhada ali embaixo, nessas serpentes. De um lado você tem uma coral verdadeira, de outro lado você tem uma falsa coral. A falsa coral, ela se parece muito com a coral verdadeira. Padrão de cor, padrão de anéis que envolvem o seu corpo, mas ela não tem veneno nenhum. Esse tipo de mimetismo faz com que ela seja menos predada, porque os predadores reconhecem o padrão de cor da coral verdadeira e a maioria deles resolve não atacar. Isso acontece com vespa e algumas moscas, no caso a mosca das flores, que aparece aqui. Então, é muito bacana e muito importante que você reconheça esses dois tipos de mimetismo, o mimetismo batesiano e o mimetismo mulleriano, tá? Bom, a nossa aula já está acabando, a gente já está com o tempo estourando aqui. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.